Vou fazer um pouco o advogado do presidente Lula aqui. O governo brasileiro, logo após as eleições, foi à Venezuela e o discurso é de que as atas seriam apresentadas ao governo brasileiro. E, de certa forma, isso condicionou um pouco o posicionamento do Celso Amorim externamente, né? Ou seja, o Celso Amorim foi e falou: não, a Venezuela vai apresentar os documentos. E a Venezuela acabou apresentando para a própria justiça esses documentos. Não dá para dizer que não teve uma análise, teve uma análise interna, mas não para a comunidade internacional. O Brasil não ficou um pouco com a brocha na mão e é um pouco essa sensação que está atrapalhando tudo? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil fez uma exigência demasiado grande e não se deu conta de onde essa exigência ia levar. Vamos fazer um exercício contrário, Haroldo. Vamos pensar assim: qual é a melhor evidência? Vamos imaginar que o mundo inteiro esteja discutindo a validade das eleições da Venezuela. Isso é uma meia-verdade. Metade do mundo só está discutindo, a outra metade já aceitou. Mas vamos imaginar que o mundo inteiro estivesse Eu exigindo, diria que né, mais da metade do mundo aceitou. mas em termos populacionais não, porque quando a China vai lá e diz, ó, não, nós aceitamos, a coisa muda de figura, né? Mas vamos imaginar que todo mundo queira uma prova, né? Qual é a melhor prova que pode ser dada nesse sentido? Ou seja, aquela prova irrefutável, aquela que você mostra e não existe mais discussão. E você vai ver que não existe essa prova. Mesmo que a Venezuela pudesse e apresentasse todas as atas corretamente colocadas, haveria a discussão de dizer: não, essas atas foram fraudadas. Não, essas atas não fecham porque tecnicamente não sei do que do número. Aliás, os norte-americanos já tinham feito isso antes, com uma série de estudos quantitativos tremendamente falhos, tremendamente complicados para uma situação de eleição, e isso não é difícil mostrar. Mas ela já vinha fazendo isso antes. Então, veja, a melhor produção de evidência para ajudar no discurso brasileiro é insuficiente. Como é insuficiente, o que o governo Maduro fez? O governo Maduro disse o seguinte: olha, a oposição apresente as atas, nós apresentamos as nossas, vamos fazer uma cooptação de tudo isso. A oposição nunca apresentou as atas. O que a oposição fez foi jogar isso dentro de um site com domínio estrangeiro e não apresentou isso dentro da justiça venezuelana. Porque se apresentasse, isso configuraria crime, poderia configurar crime se as atas fossem modificadas. Aí você vai olhar para a oposição e a oposição diz o seguinte: nós não apresentamos porque nós não confiamos na Suprema Corte. Bom, aí nós entramos no problema clássico da soberania. Se você não confia, se você não aceita o órgão que dirime as dúvidas todas entre a sociedade, não há como dirimir. E é isso que aconteceu. Não há evidência possível suficiente para suprir o que o Brasil quer. Então, o que a Venezuela fez? A Venezuela se segurou no conceito de soberania. O Brasil aceita? Parece que não. Tá certo. Ô, Horta, a entrada nos BRICS era muito importante para a Venezuela, para a questão, digamos, de balançar os bloqueios que o país recebe, certo? Essa, esse, o veto brasileiro, nesse sentido, é desproporcional ao problema que está vivendo a relação entre Brasil e Venezuela. Porque vamos supor que essa questão eleitoral continue indo, mas o Brasil continua reconhecendo o governo da Venezuela. Por que o Brasil rejeitou a Venezuela nos BRICS? Tem alguma outra razão além das disputas em torno da eleição? Essa é toda é o X da questão, Haroldo. Primeiro, porque não é a primeira vez que o Brasil rejeita, tá? Tem muita gente dizendo, não, essa é a primeira. Não, não é. Quando houve a primeira reunião para os BRICS alargados, que nem a gente chama, ali China e Rússia esperavam que o presidente Lula indicasse a Venezuela e não a Argentina. E ali já houve, vamos dizer assim, um veto branco à Venezuela, entendeu? Porque não era necessariamente o momento de uso de veto, mas o Brasil indicou a Argentina, que no final fez pouco caso da indicação, porque o Alberto Fernandes aceitou e o Milei hoje diz que não entra, aquela coisa toda, e nós jogamos fora uma vaga, né? Uma vaga que, olha só, para o Brasil significaria a consolidação dos seus interesses regionais, né? Mas para a China e Rússia significaria a consolidação de quase 60% de controle sobre a produção mundial de petróleo. Então, a gente tem que entender isso. A entrada na Venezuela ela tem vários significados. Para a Venezuela, significa respiro, melhor condição de vida, atender aos interesses da sua população. Aliás, esse é um parênteses que eu quero fazer aqui, né, Haroldo?
o que se intromete mais na eleição de um país? Será que é essa questão de propaganda que é colar? Será que é a prisão ou a não homologação de um candidato ou não? Ou será que são 10 anos de sanção onde você rebaixa o nível de vida da população e joga isso no colo do governante? Né? Então, para a Venezuela, a entrada significa um respiro da sua população, mas para a China e Rússia, a entrada da Venezuela significa um controle sobre o processo de produção de petróleo. E alguém vai me dizer, mas o que isso tem a ver, Fernando? A maior máquina de guerra do mundo, a maior máquina de guerra da história, que é o exército norte-americano, vive de petróleo. Se ele não tiver petróleo, essa máquina fica comprometida, pelo menos no seu uso a longo prazo. E é isso que hoje China e Rússia pretendem fazer. Então a entrada da Venezuela era essencial. O Brasil negou lá atrás, negou apresentando a Argentina, e agora nega de novo. Então, veja, não é a questão da eleição. Porque quando foi negado lá atrás, não existia a questão da eleição. Entende? É uma questão diferente que está sendo aí colocada. E o que é? E aí, quando você vai ouvir as fontes internas, porque é muito interessante, diplomata é um bicho que mente que nem uma desgraça. Para nós que somos historiadores, conversar com diplomata, a gente só conversa com diplomata aposentado. Diplomata aposentado fala que é uma beleza. Agora, diplomata na ativa não dá para confiar. Você vai conversar com eles e aí vem 200 decisões diferentes, né? Primeiro que o Brasil teria sido desrespeitado porque havia sido prometido um determinado conjunto de evidências e não foi colocado. Até gente que defende o seguinte: o presidente Lula está fazendo isso para evitar uma resposta mais forte dos Estados Unidos. Né? Porque enquanto o Brasil está dando essa resposta, enquanto o Brasil está lidando, há um controle da violência diplomática que está sendo utilizada, até para que o Brasil possa dizer para os Estados Unidos, olha, não faz, nós estamos tratando, isso é uma questão latino-americana. Você entendeu? Agora, nós vamos aceitar esse tipo de evidência? É difícil para um historiador aceitar isso, porque se baseia num documento, numa percepção que nós não temos comprovação. Então, quer dizer que os Estados Unidos estão forçando o Brasil a ter essa posição? Que, de outra forma, se o Brasil reconhecesse o sistema venezuelano, então os norte-americanos teriam uma ação mais dura para colocar? Eu acho difícil achar essa evidência, mas isso está sendo dito em Brasília. Ou que nós estamos com um problema de comunicação, ou que o Brasil estaria mediando uma violência diplomática maior, internacional, e a partir daí as coisas saem de figura, né, Haroldo? Porque se nós estamos mediando essa violência, então o Brasil não está fazendo mal à Venezuela. Talvez até por esse discurso esteja ajudando a Venezuela. Agora, o Brasil apoiou a entrada de Cuba, o que para os Estados Unidos não é pouca coisa. Se dava para bancar Cuba, não dava para bancar a Venezuela? Não, porque Cuba, a crítica a Cuba, ela faz parte de um sistema geopolítico do século XX que não existe mais. Por que se criou essa construção sobre Cuba? Porque existia ali um veto ideológico, histórico, que vem desde a Guerra Fria. A Venezuela, ela participa de um sistema geopolítico de significados e interações do século XXI, por conta do petróleo, você entendendo? Se você tirar isso é muito claro, vamos dizer bem claro, se você tirar o petróleo da Venezuela hoje, magicamente estala os dedos e tira o petróleo. Gente, acabou todos os problemas do Maduro. Amanhã ele vai estar sendo recebido, a eleição vai ter funcionado bem, porque afinal de contas, os padrões eleitorais que a Venezuela colocou ali não são inferiores a, por exemplo, o que acontece em alguns países do leste europeu, o que acontece em alguns países da própria Europa Ocidental. Né? Então, assim, não é muito diferente do que nós vemos. E você teria sanções levantadas. Agora, como você coloca a maior reserva de petróleo do mundo, e vamos dizer isso, é maior do que o que a Rússia tem, é maior do que o Oriente Médio tem, é maior, bom, aí a coisa muda de figura. Qualquer coisa que os Estados Unidos possam fazer para criar estruturas de poder sobre essa situação é interessante. Como é que o Brasil se coloca sobre isso? E essa é a grande crítica que a Venezuela faz. O Brasil deveria ter uma postura nesse momento de anti-imperialista, latino-americanista, né, agregacionista, ou seja, construir esse sistema, mas o presidente Lula me parece que julgou que uma política assim, em época eleitoral e com as eleições nos Estados Unidos, talvez fosse danar os interesses do Brasil e está resolvendo caminhar por um caminho do meio. Só que esse caminho do meio é muito mais complexo de se tomar.